Quando falamos de movimento, não podemos dissociá-lo do tempo. É que se não houvesse um intervalo de tempo qualquer, separando as duas posições de uma partícula, não se poderia medir movimento de qualquer espécie. Coincidentemente, a nossa memória também depende do tempo. Se não pudéssemos nos lembrar dos objetos, eles deixariam de existir, mesmo continuando por aí. O mais importante, neste caso, é notar que a afirmação da física, de que a energia do vácuo moveria a aceleração do universo expansionário, transformar-se-ia num erro interpretativo. Isso se deve ao fato de que já está amplamente demonstrado que a energia do vácuo, se existisse, seria negativa. Pense no espaço como atuando à semelhança de uma mola. Se esse espaço fosse esticado, ele geraria tensão entre as suas extremidades, com a força apontando no sentido contrário ao do seu esticamento. Isto é, ao se curvar negativamente, o espaço daria ensejo ao surgimento do vácuo, ou de um vazio de informações. É que, de acordo com a teoria da relatividade, o espaço e o tempo são complementares entre si. Se o espaço se esticasse, seria esperada uma contração do tempo. Como, na ausência de tempo, não existe movimento que se possa medir, compreende-se o aparente vazio de informações, atrelado ao vácuo. Disse que a expansão apagaria transitoriamente as informações, que nos permitiriam descrever o esticamento do espaço, de forma direta. Tendo em mente que as informações continuariam lá, sem poderem ser acessadas diretamente, a expansão sempre se apresentaria, para nós, com atraso, ou como uma imagem, que teria sido projetada no nosso passado. O vilão parece ser a radiação cósmica, que atuaria como uma espécie de mensageira, substituindo o espaço na função de comunicação dos eventos cosmológicos. Quanto ao tempo, retido no processo de tradução, pode-se apenas fazer suposições sobre a sua existência no vácuo, sem demonstração prática. Ao criar essas regiões aparentemente vazias, o espaço estaria gerando inércia e retendo a luz, transformando-a numa energia escura. Quanto ao mensageiro do espaço, aqui se estabeleceria o que seria a primeira fase do seu movimento harmônico. A radiação nos diz que o espaço, ao se esticar, promoveria um aumento da energia potencial elástica. Tal como aconteceria quando você esticasse uma mola, a força apontaria no sentido contrário ao do seu esticamento. Isso deveria ser acompanhado de desaceleração do movimento das galáxias, na mesma medida em que mais espaço fosse sendo criado pela energia escura. Não é o que se vê, na prática do Doppler. O efeito citado decorre de se considerar que a luz e o espaço seriam uma coisa só, desprezando a quantização atemporal da radiação eletromagnética, manifesta na incerteza da posição, ou da velocidade das fontes de luz. Resumidamente, pode-se dizer que o antes e o depois, do espalhamento da luz das estrelas junto a cada um de nós, teriam tido misturados os efeitos finais, das fases distintas do movimento harmônico simples da luz. Isto é, a geração de espaços pela energia escura, teria incorporado a aceleração do movimento das galáxias, apenas na fase posterior à do empacotamento da radiação. A contração da mola do espaço, acompanhada de aceleração do movimento, estaria expondo a sua própria expansão, de forma defasada no tempo. Note-se que para permitir o registro da expansão, de forma defasada, seria necessário que tivesse havido uma inversão no sentido da seta do tempo, seguida da sua dilatação, pois, antes disso, o tempo teria estado em contração. A retenção transitória das informações sugere que essa seta teria apontado, em algum momento, para o nosso futuro.
A inversão da seta seria uma justificativa para a dilatação do tempo, permitindo, com isso, que o observador pudesse contar com a sua memória. O desaparecimento da primeira fase do movimento harmônico da luz teria tornado as duas fases contínuas, devido a um princípio de exclusão de acesso direto a uma delas. Como não se poderia ter acesso direto à fase de repouso do espaço, por ser atemporal, as fases da sua expansão e da sua contração teriam se tornado contínuas e excludentes entre si. Quando esses movimentos fossem descritos com atraso pela radiação cósmica, a tendência de expansão e de contração do espaço teria ficado suspensa na direção do infinito. Se a energia escura esteve criando espaços, de forma imperceptível, afastando diretamente as galáxias entre si, a velocidade limitada da luz, que utilizamos para rastrear o evento, teria que nos dizer que os espaços teriam sido criados num momento anterior à inversão da seta do tempo. Ou, antes do Big Bang. No entanto, como somente existe o que pode ser lembrado, temos a tendência de concluir que esses espaços teriam ficado no nosso passado e que a luz, obrigatoriamente, estaria chegando de lá. Finalmente, nesta visão alternativa, baseada no acesso defasado das informações, disponibilizadas pela radiação eletromagnética, seríamos obrigados a reavaliar o conceito de energia escura, atuando de forma absoluta no passado. Se não podemos medir diretamente o tempo no futuro, não há, também, como descrevermos qualquer tipo de movimento, naquele sentido da sua seta. Um movimento somente poderá ser medido quando a dissociação entre a matéria e a energia já estiver completa, efeito que acompanharia o espalhamento contínuo dos fótons de luz junto ao observador. Pode ser que apenas a luz, que ocupasse uma estreita faixa do espectro de Maxwell, fosse visível diretamente no pós-Big Bang, mas a informação, contida em todas as faixas desse espectro, tornou-se potencialmente acessível ao rastreamento remoto, quando o jato de matéria teria se projetado no nosso passado. Não poderia haver, nesse caso, uma energia escura atuando diretamente no espaço-tempo, porque toda energia está ligada a algum tipo de movimento. Portanto, se pudéssemos detectar essa energia em movimento, ela deixaria de ser escura. Um movimento contínuo entre as galáxias, que registramos pela luz de forma defasada no tempo, é que nos permite concluir pela existência de uma matéria escura.